inteligência, conhecimento, liberdade da dúvida e da ilusão, perdão, veracidade, autocontrole e calma, prazer e dor, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia são criados tão somente por mim. Só Krishna mesmo poderia falar isso, ninguém mais, Bimala. O Criador de tudo e de todos. Buddhirgyana samoha shama satyandama shama sukham dukham bhavo bhavo bhayam cha bhayam eva cha ahimsa samata tushtis tapodanam jasho jasha bhavanti bhava bhutanam Mata eva prita vida. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, versos 4 e 5. Aqui é conhecimento completo e perfeito, falado diretamente e pessoalmente pela pessoa completa e perfeita, Krishna, o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas, o cara lá de cima, o poderoso chefão, o dono da verdade, a verdade absoluta em pessoa. Talemais já começou a dar bronca em Bimala. Vamos ouvir a explicação de Prabhupada, a gente vai entender. Todas as diferentes qualidades das entidades vivas, sejam elas boas ou más, são criadas por Deus, Krishna, e são descritas aqui. Nossa, já começa com uma máxima, né? Peraí, deixa eu até printar. Ai, o braço está doendo de novo. Hoje eu não vou poder cantar, Bimala. O braço está doendo. Ó, já começa com a máxima. Todas as diferentes qualidades das entidades vivas, sejam elas boas ou más, são criadas por Deus, Krishna. Aqui já responde um mundo de perguntas. Inteligência se refere ao poder de analisar as coisas na perspectiva apropriada, e conhecimento se refere à compreensão do que é espírito e o que é matéria. O conhecimento comum obtido por uma educação universitária pertence apenas à matéria e não é aceito aqui como conhecimento. Conhecimento significa saber a distinção entre espírito e matéria. Na educação moderna não há conhecimento sobre o espírito. Eles simplesmente cuidam dos elementos materiais e das necessidades corpóreas. Por isso, o conhecimento acadêmico não é completo. Asammoha, liberdade da dúvida e da ilusão, pode ser alcançado quando não se é hesitante e quando se compreende a filosofia transcendental. Pouco a pouco, mas seguramente, a pessoa se liberta da confusão. Não se deve aceitar nada cegamente, tudo deve ser aceito com cuidado e com cautela. Deve-se praticar o chama, em português, perdão, e deve-se desculpar as menores ofensas dos outros. Tá, estou vendo, Bimala. Satyam, veracidade, significa que não se deve apresentar os fatos como eles são para o benefício dos outros. Não, eu errei alguma coisa aqui. Ah, pulou um não aqui na frente, o não aqui. Então, a gente não pode acreditar, nossos sentidos são imperfeitos, por isso, conhecimento perfeito e completo só pode ser falado pessoalmente por Deus e pelo devoto puro de Deus, como a gente está ouvindo aqui, né? O devoto puro de Deus explicando, Srila Prabhupada.
Satyam, veracidade, significa que se deve apresentar os fatos como eles são para o benefício dos outros. Não se deve deturpar os fatos. De acordo com as convenções sociais, diz-se que uma pessoa só deve falar a verdade quando esta é agradável para os outros. Mas isto não é veracidade. Deve-se falar a verdade de uma maneira direta e franca, para que os outros compreendam realmente quais são os fatos. Se um homem é um ladrão e as pessoas são advertidas de que ele é um ladrão, esta é a verdade. Ainda que às vezes a verdade seja desagradável, a pessoa não deve se restringir de falá-la. A veracidade exige que se apresente os fatos como eles são para o benefício dos outros. Esta é a definição de verdade. Autocontrole significa que não se deve usar os sentidos para gozo pessoal desnecessário. Não há proibição contra a satisfação das necessidades próprias dos sentidos, mas o gozo desnecessário dos sentidos é prejudicial para o avanço transcendental. Por isso, deve-se restringir os sentidos do uso desnecessário. Similarmente, a mente não deve transigir em pensamentos desnecessários. Isto se chama, ou em português, calma. Também não se deve perder tempo deliberando sobre como ganhar dinheiro. Isto é um abuso da faculdade de pensar. Deve-se usar a mente para compreender a necessidade primordial dos seres humanos, e esta necessidade deve ser apresentada da parte das autoridades. Deve-se desenvolver o poder de pensamento na associação com pessoas que são autoridades nas escrituras védicas, pessoas santas, mestres espirituais e aqueles cujo pensamento está altamente desenvolvido. Sukham, prazer ou felicidade, deve estar sempre naquilo que é favorável para o cultivo do conhecimento transcendental da consciência de Deus, Krishna. E, similarmente, aquilo que é doloroso ou causa sofrimento é aquilo que é desfavorável para o cultivo da consciência de Deus, Krishna. Deve-se aceitar qualquer coisa que seja favorável para o desenvolvimento da consciência de Deus, Krishna, e deve-se rejeitar qualquer coisa desfavorável. Deve-se compreender que bhava, em português nascimento, refere-se ao corpo. Quanto à alma, não há nem nascimento nem morte. Isto nós discutimos no começo do Bhagavad Gita. Nascimento e morte se aplicam à corporificação de uma pessoa no mundo material. O medo se deve à preocupação pelo futuro. Uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, não tem medo porque suas atividades... Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu tomar água, já parei mesmo. Peraí, Bimala, calma. Uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, não tem medo. Por quê? Por suas atividades, ela está segura de voltar para o céu transcendental, de volta ao lar, de volta à morada eterna de Deus. Por isso, o seu futuro é muito brilhante. Entretanto, outras pessoas desconhecem o que o seu futuro lhes reserva. Não têm conhecimento do que lhes reserva a próxima vida. A maioria vai nascer em corpos de cães e gatos, porcos e macacos, e outros bichos e outros corpos inferiores, se é que não vão para os planetas infernais, os planetas inferiores. Pisa na bola, não faz o que Deus manda. Deus desce o cacete mesmo. Só dá exatamente o que a pessoa merece, nem mais nem menos.
Se queremos nos libertar da ansiedade, o melhor caminho é compreender Deus, Krishna, e nos situar sempre em consciência de Krishna. Dessa maneira nos livraremos de todo o medo. No Śrīmad Bhagavatam se afirma que o medo é causado por nossa absorção na energia ilusória, mas aqueles que estão livres da energia ilusória, que estão seguros de que não são o corpo material, de que são partes transcendentais da Suprema Personalidade de Deus e estão, portanto, ocupados no serviço transcendental da Divindade Suprema, não tem nada a temer. Seu futuro é muito brilhante. Este medo é uma condição de pessoas que não estão em consciência de Deus, Krishna. A Abhayam, destemor, só é possível para uma pessoa em consciência de Deus, Krishna. Ahimsa, não violência, significa que a pessoa não deve fazer nada que ponha a outros em miséria ou em confusão. As atividades materiais que tantos políticos, sociólogos, filântropos e etc. prometem não produzem resultados muito bons, porque os políticos e filântropos não têm visão transcendental. Eles não sabem o que é realmente benéfico para a sociedade humana. Ahimsa significa que as pessoas devem treinar-se de tal maneira que possam lograr a utilização completa do corpo humano. O corpo humano destina-se à realização transcendental, de modo que qualquer movimento ou quaisquer comissões que não conduzam a este fim cometem violência contra o corpo humano. Aquilo que fomenta a futura felicidade transcendental das pessoas em geral se chama não violência. Samatha, equanimidade, se refere à liberdade do apego e aversão. Estar muito apegado ou estar muito desapegado não é o melhor. Deve-se aceitar este mundo material sem apego ou aversão. Similarmente, deve-se aceitar aquilo que é favorável para prosseguir a consciência de Deus, Krishna. Aquilo que é desfavorável deve ser rejeitado. Isto se chama samatha, equanimidade. Uma pessoa em consciência de Deus, Krishna, não tem nada que rejeitar nem aceitar, a menos que seja útil para a prossecução da consciência de Deus, Krishna. Tushti, satisfação, significa que a pessoa não deve ficar ansiosa por acumular mais e mais bens materiais através de atividades desnecessárias. Ela deve se satisfazer com qualquer coisa que obtenha pela graça do Senhor Supremo Krishna. Isto se chama satisfação. Tapas significa austeridade ou penitência. Existem muitas regras e definições nos Vedas que se aplicam aqui, como se levantar bem cedo pela manhã e tomar um banho. Às vezes é muito penoso levantar-se cedo pela manhã, mas qualquer incomodidade voluntária que a pessoa possa sofrer nesse sentido se chama penitência. Similarmente, há prescrições para jejuar em certos dias do mês. Talvez a pessoa não esteja inclinada a praticar tal jejum, mas por causa de sua determinação de fazer avanço na ciência da consciência de Deus, Krishna, ela deve aceitar tais incomodidades corpóreas que são recomendadas. Contudo, não se deve jejuar desnecessariamente ou contra as injunções védicas. A pessoa não deve jejuar por algum propósito político. Tal jejum é descrito no Bhagavad Gita como um jejum em ignorância, e qualquer coisa feita em ignorância ou paixão não conduz ao avanço transcendental. No entanto, tudo que uma pessoa faça no modo da bondade
faz com que ela avance, e o jejum feito segundo as injunções védicas enriquece a pessoa com o conhecimento transcendental. Quanto à caridade, a pessoa deve dar 50% de seus ganhos para alguma boa causa. E qual é esta boa causa? É aquela que se conduz segundo a consciência de Deus, Krishna. Esta é não somente uma boa causa, mas é a melhor causa. Porque Krishna é bom, sua causa é boa. Desse modo deve-se dar caridade a uma pessoa que se ocupa em consciência de Deus, Krishna. De acordo com a literatura védica, está prescrito que se deve dar caridade aos sacerdotes brahmanas. Esta prática ainda é seguida, embora não muito bem do ponto de vista da injunção védica. Mas ainda assim a injunção é que se deve dar caridade aos sacerdotes brahmanas. Por quê? Porque eles estão ocupados no cultivo superior do conhecimento transcendental. Supõe-se que um sacerdote brahmana consagra toda a sua vida a compreender o Brahman. Um Brahma Jnana é aquele que conhece Brahman. Ele é denominado um Brahmana, um sacerdote Brahmana. De modo, oferece-se caridade aos sacerdotes Brahmanas, porque uma vez que eles estão sempre ocupados em serviço transcendental superior, eles não têm tempo para ganhar a sua subsistência. Na literatura védica declara-se que também deve-se proporcionar caridade à pessoa da vida renunciada, o sannyasi. Os renunciados mendigam de porta em porta, não por dinheiro, mas por propósitos missionários. O sistema é que eles vão de porta em porta para despertar os chefes de família do sono, da ignorância. Por quê? Os chefes de família estão ocupados em assuntos familiares e se esqueceram de seu verdadeiro propósito na vida, que é despertar a sua consciência de Deus, Krishna. A missão dos renunciados é ir como mendigantes até os chefes de família e estimulá-los a serem conscientes de Deus, Krishna. Como se diz nos Vedas, a pessoa deve despertar e lograr o que lhe corresponde nesta forma de vida humana. Este conhecimento é método... Deixa eu tomar água. Não me apressa não, Bímola. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bímola? Este conhecimento e método é distribuído pelos sannyasis, os renunciados, de modo que se deve dar caridade à pessoa da vida renunciada, aos sacerdotes brahmanas e às boas causas similares, não a qualquer causa caprichosa. Jasha, fama, deve estar de acordo com o Senhor Krishna Chaitanya, que disse que um homem é famoso quando é conhecido como um grande devoto de Deus, Krishna. Esta é a fama verdadeira. Se a pessoa se torna um grande homem em consciência de Deus, Krishna, e é conhecida, então ela é realmente famosa. A pessoa que não tem tal fama é infame. Todas estas qualidades se manifestam por todas as partes do universo na sociedade humana e na sociedade dos semideuses. Há muitas formas de humanidade em outros planetas, e estas qualidades se encontram nestes planetas. Agora, para a pessoa que quer avançar em consciência de Deus, Krishna, Krishna cria todas estas qualidades, mas a própria pessoa as desenvolve dentro de si mesma. A pessoa que se ocupa no serviço prático e amoroso do Senhor Supremo Krishna desenvolve todas as boas qualidades conforme a disposição do Senhor Supremo. De tudo que encontremos, seja bom ou mal, a origem é Deus, Krishna, outra máxima.
Vou ler de novo. De tudo que encontremos, seja bom ou mal, a origem é Krishna. Neste mundo material não se pode manifestar nada que não esteja em Deus, Krishna. Isto é conhecimento. Puxa vida, hein, Bimala? Vou até printar isso aqui, ó. Calma. De tudo que encontremos, seja bom ou mal, a origem é Deus, Krishna. Neste mundo material não se pode manifestar nada que não esteja em Krishna. Isto é conhecimento. Embora saibamos que as coisas estão situadas diferentemente, devemos compreender que tudo flui de Deus, Krishna. E ponto final. Lê mais um. E acabou o tempo, Bimala. A explicação de Prabhupada foi mais detalhada hoje. Peraí. Deus desce o cacete mesmo, né, Nayana? Né, Bimala? Meu amigo, ninguém escapa da justiça de Deus, não. Ela funciona 24 horas por dia, todos os dias. A cada um segundo suas obras. Cada um está recebendo exatamente o que merece, nem mais nem menos. Pode plantar o que você quiser, pode fazer o que você quiser, mas vai receber a reação empurrado goela abaixo. Através das estritas leis da natureza de Deus, tá? Já parei de falar. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. É o 5º link. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket. Está funcionando o link, Bimala? Faz tempo que a gente não olha, hein? Vai que mudou. Espera aí, calma. É porque nosso site não vende livros, nosso site indica os livros, né? Que estão na loja Hare Krishna, abrir uma nova guia. Calma, não me apressa não. Tá aqui, ó. Já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket. Você já encomenda os 3, o de luxo fica com você, o de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar, e o econômico você esquece por aí dia 25 e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Combinado, gente boa, então tá combinado. Qualquer dúvida. Última peça. O econômico. Será que acabou o estoque? Então já aproveita e aproveite e já encomende já, né? Por quê? Porque sabe-se lá quando será imprimido novamente. Né, Bimala? Desconto com boleto, tá. Toda a informação está na loja Hare Krishna aí, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Calma, agenda. Tô indo na agenda. Calma, eu tô lento hoje.
Eu não, meu corpo está lento, Bímola. Eu estou bem, mas meu corpo, que é temporário e miserável, está cada vez mais miserável. A velhice está me atacando, Bímola. Na verdade, a velhice está atacando todo mundo, né? Por isso que tem tanta mutilação aí dos médicos. Ah, não é mutilação, é cirurgia plástica. É mutilação, né? Fica mutilando. A festa do estica e puxa para ver se não aparece a velhice do corpo. Mas as misérias vêm, né? Cada vez que o sol se põe, leva consigo mais um dia e a pessoa envelhece mais um dia. Tá bom, já parei de falar, já estou aqui na agenda. Apertar F5, tá bom. Tá, não vou falar. Tem gente que esticou tanto a pele, arrancou tanto pedaço de pele, de pelanca, que uma pessoa perguntou: nossa, não tinha visto que você tem covinha. Ah, não é covinha, é meu umbigo. É meu umbigo. Esticou tanto que o umbigo foi parar no queixo. Tá bom, já parei de falar. É as misérias do mundo material, né? Fazer o quê? Quando dá certo, né? Tem mais essa. Fica aquela boca de peixe, cara esticada, não tem mais nem expressão facial. Tá bom. Que miséria. Onde eu estava, hein? Tá, ler mais, falar menos. Tá bom. Tem o festival, Bímola. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shirimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. E o que tem para hoje, hein, Bímola? Falar do calendário dos devotos de Deus, do mês de março. Então vamos lá. Mas já acabou o mês. Esse mês tivemos menos audiência, Bímola. Esse mês também... Você falou menos. Esse mês você falou menos. É porque tem menos dias. Já parei com a palhaçada. Mas você falou menos esse mês. Esse mês você vai falar menos. Tá. 3 de março, terça, tem o aniversário do Senhor Krishna Chaitanya. A encarnação de Deus mais munificada, não é para explicar, tá? Começa o Ano Novo de Deus, né? O Ano Novo de Deus começa agora, neste dia 3 de março, com uma tremenda festa mundial. Tá, depois a gente explica, tá bom, sim senhora? É só para falar, não é para explicar, tá bom? 3 de março, aniversário do Senhor Krishna Chaitanya. Dia 11 de março, aniversário de Shri Srivasa Pandita. Dia 14 tem jejum de Papa Mochani Ekadashi. Dia 15 quebra o jejum, também tem aniversário de Govinda Ghosh. Dia 23, aniversário de Ramanuja Acharya. Dia 25, esqueça livros de Prabhupada. Dia 28 de março, jejum de Ekadashi, Kamada Ekadashi.
E pronto, acabou o mês de março. Tá bom? Então tá bom. A gente avisa sempre um dia ou dois antes para você não perder os jejuns e as festas. Tá bom? Combinado? Então tá combinado. Esse mês de março só uma grande festa, né? O aniversário do Senhor Krishna Chaitanya, que é quando começa o ano novo de Deus. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Descrição do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo. Já falei. Deixa eu centralizar a letra aqui. Toma água. Calma. (246 - 4). Está aqui.
Portanto, controlando por completo os 5 sentidos e a mente através da consciência de Deus, Krishna, o sábio, que experimentou a bem-aventurança transcendental dentro do eu, deve viver desapegado do insignificante gozo material dos sentidos. O sábio deve viajar por lugares santificados através de rios fluentes e da solidão das montanhas e florestas. Deve entrar nas cidades, vilas e pastagens e aproximar-se de trabalhadores comuns para mendigar a sua mera subsistência. Segundo Srila Sridhara Swami, a palavra pura refere-se a pura ou pur, né? Refere-se a cidades com shopping centers, mercados e outras empresas comerciais, enquanto grama refere-se a cidades menores sem tais facilidades. O retirante ou renunciado que tentam livrar-se do apego material devem evitar aqueles que trabalham dia e noite em busca de gozo dos sentidos, aproximando-se deles só para ocupá-los em atos necessários de caridade. Entende-se que aqueles que pregam a consciência de Deus, Krishna, em todo o mundo, são almas liberadas, e por isso eles se aproximam sempre das entidades vivas materialistas para ocupá-las no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Todavia, mesmo tais pregadores devem evitar estritamente o contato com o mundo materialista, quando não for de fato necessário para levar adiante a missão da consciência de Deus, Krishna. O preceito é que não se deve lidar com o mundo materialista sem necessidade. Quem está na ordem de vida de retirante deve sempre dedicar-se à prática de receber caridade dos outros, pois dessa forma ele se liberta da ilusão e logo se aperfeiçoa na vida transcendental. De fato, quem subsiste de grãos alimentícios obtidos através de tal maneira humilde, purifica a sua existência. Nos países ocidentais, as pessoas em geral são tão obtusas que não conseguem distinguir entre um mendicante santo e um vagabundo ou hippie comuns. Agora não tem mais hippie, agora tem bicho grilo. Estou brincando, Bimala. O mendigante santo ocupa-se constantemente no serviço prático e amoroso a Deus, autorizado, o serviço ao Senhor Supremo Krishna, e só aceita o necessário para sua mera manutenção. O autor deste livro lembra-se de ter entrado na Sociedade para a Consciência de Deus, Krishna, como um arrogante universitário e de logo ter se tornado humilde através do processo de esmolar na rua em nome de Deus, Krishna. Este processo não é teórico, senão que de fato purifica a existência da pessoa, forçando-a a oferecer respeito a todos os demais, a não ser que ofereça respeito aos outros, sua mendigância será infrutífera. Além disso, mendigando, a pessoa muitas vezes não comerá muito suntuosamente. Isto é bom porque quando a língua está sob controle, os outros sentidos logo se tranquilizam. O retirante jamais deve abandonar o processo purificador de mendigar a sua comida, e as pessoas comuns não devem tolamente igualar um vadio preguiçoso que vive às custas dos outros com um mendigante santo, dedicado a deveres superiores em prol do Senhor Supremo Krishna. Não se devem ver como a realidade última aquelas coisas mundanas que obviamente perecerão.
Com a consciência livre do apego material, a pessoa deve se retirar de todas as atividades destinadas ao progresso material nesta vida e na próxima. Talvez alguém duvide de como é possível um cavalheiro se retirar da vida familiar e viver como um mendigo, comendo alimentos modestos. O Senhor Krishna aqui responde que comida suntuosa ou saborosa, bem como todos os outros objetos mundanos, como o próprio corpo, nunca devem ser vistos como a realidade última, pois, obviamente, são itens perecíveis. A pessoa deve se retirar de programas materiais destinados a intensificar a qualidade de sua ilusão, tanto nesta quanto na próxima vida. Mediante a lógica, deve-se considerar o universo, que está situado dentro do Senhor Krishna, e o próprio corpo material, que se constitui de mente, fala e ar vital, como sendo, em última análise, produtos da energia ilusória do Senhor Krishna. Assim, situado no eu, deve-se abandonar a fé nessas coisas e jamais voltar a fazer delas um objeto de meditação. Posso continuar? Toda alma condicionada considera o mundo material como o objeto de seu gozo pessoal dos sentidos e por isso considera o corpo material como sua verdadeira identidade. A palavra tyaktva indica que se deve abandonar a falsa identificação com o mundo material e com o corpo material, pois ambos são meros produtos da potência ilusória do Senhor Krishna. A pessoa jamais deve voltar a meditar no mundo material e no corpo como objetos de gozo dos sentidos, senão que deve situar-se em consciência de Deus, Krishna. Olhando as coisas do ponto de vista da eternidade, este mundo não passa de ilusão. A energia material do Senhor Krishna é desprovida de consciência e por isso não pode ser o fundamento da verdadeira felicidade. O próprio Senhor Supremo Krishna é a única entidade absolutamente consciente. Ele é autossuficiente em absoluto, estando sozinho como Vishnu, a personalidade de Deus. Só Vishnu, e não as insignificantes atividades da natureza material, podem dar-nos a verdadeira perfeição da vida. Isso aqui é uma máxima, hein, Bímola? Só Vishnu e não as insignificantes atividades da natureza material podem nos dar a verdadeira perfeição da vida. E ponto final. Vamos parar aqui na página 251. Espera aí, deixa eu ver se a máquina burra para onde eu vou mandar. Mais ou menos, tá bom. Melhor que nada é. O transcendentalista erudito que se dedica ao cultivo do conhecimento. Vamos parar aqui. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link, né, livros grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei ao primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos onde, hein? Onde eu vou centralizar a letra. Pronto. Paramos na página 192. Espera aí, deixa eu tomar água. Agora vai. A manifestação do Narayana, que predomina no coração de todos, bem como o Narayana que vive nas águas, Karana, Garbha e Shira, é vossa porção plenária. Portanto, sois o Narayana original. Krishna é o Narayana original, o Vishnu original. Na verdade, a origem de tudo e de todos. Na verdade, a palavra Anga refere-se a porções plenárias. Tais manifestações não devem jamais ser consideradas produtos da natureza material, pois todas elas são transcendentais, plenas de conhecimento e bem-aventurança. No mundo material, caso seja tirado um fragmento de um objeto original, ao remover-se tal fragmento, o objeto original fica reduzido. Porém, as ações de Maya não afetam em absoluto a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. O Ishopanishad diz que... Vou ler a tradução em português. Mantra que os devotos cantam todos os dias, Bimala. É onde segue o padrão de Prabhupada, né? A personalidade de Deus é perfeita e completa. E por ser completamente perfeito, todas as emanações dele, tais como este mundo fenomenal, são perfeitamente equipadas como todos completos. Tudo que é produzido a partir do todo completo é também completo em si mesmo. Como ele é o todo completo, muito embora muitas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Shri Ishopanishad, invocação. No reino do absoluto, 1 mais 1 equivale a 1, e 1 menos 1 equivale a 1. Portanto, não se deve conceber um fragmento do Senhor Supremo Krishna no sentido material. No mundo transcendental não há influência da energia material, nem dos cálculos materiais de fragmentos. No 15º capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que as entidades vivas, que somos nós, né, são suas partes integrantes. Nós somos um pedacinho de Deus. Existem inúmeras entidades vivas por todos os universos materiais e transcendentais. Porém, mesmo assim, o Senhor Krishna é pleno em si mesmo. Pensar que Deus perdeu a sua personalidade porque suas muitas partes integrantes estão distribuídas por todo o universo é uma ilusão. Isto é um cálculo material. Semelhantes cálculos só são possíveis sob a influência da energia material, Maya, a ilusão. No mundo transcendental, a energia material só é conspícua por sua ausência.
Na categoria de Vishnu Tattva não há perda de poder de uma expansão a outra, assim como não há perda de iluminação quando se usa uma vela para acender outra vela. Milhares de velas poderão ser acesas com o auxílio de uma vela original, e todas elas terão o mesmo poder de iluminação. Dessa maneira deve-se compreender que, embora todos os Vishnu Tattvas, desde Krishna e o Senhor Krishna Chaitanya, Arama, Nrsimha, Varaha e assim por diante, apareçam com diferentes aspectos em diferentes eras, todos são igualmente dotados de potência suprema. Semideuses, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, entram em contato com a energia material, e por isso o poder e potência deles têm diferentes gradações. No entanto, todas as encarnações de Vishnu são iguais em potência, pois a influência de Maya nem sequer pode aproximar-se delas. Tanto Sri Adwaita Prabhu quanto Sri Nityananda Prabhu são porções plenárias do Senhor Krishna Chaitanya. Assim, eles são os membros angas de seu corpo. As partes destes dois membros chamam-se Upangas. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, para entender todos os detalhes. Sendo assim, o Senhor está equipado com armas afiadas sob as formas de suas partes e porções plenárias. Todas estas armas são competentes o bastante para esmagar os ateístas infiéis. A palavra Pachanda é muito significativa aqui. Aquele que compara a suprema personalidade de Deus com os semideuses é conhecido como Pachanda. Os Pachandas tentam rebaixar o Senhor Supremo Krishna a um plano mundano. Às vezes eles criam seu próprio Deus imaginário ou aceitam uma pessoa comum como Deus, anunciando que ela é igual à suprema personalidade de Deus, Krishna. São tão tolos que apresentam alguém como a encarnação seguinte do Senhor Krishna Chaitanya ou de Krishna, embora suas atividades sejam contraditórias àquelas de uma encarnação genuína, e assim enganam o público inocente. Aquele que é inteligente e que estuda as características da suprema personalidade de Deus com referência ao contexto védico, os Pachandas não podem confundi-lo. Pachandas ou ateístas não podem entender os passatempos do Senhor Supremo Krishna, nem o transcendental serviço amoroso a Ele. Eles pensam que serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, não é melhor que atividades fruitivas comuns como karma. Contudo, como confirma o Bhagavad Gita 4.8, a suprema personalidade de Deus, Krishna, e seus devotos sempre subjugam estes ateístas disparatados, salvando os virtuosos e castigando os canalhas. Os canalhas sempre querem negar a suprema personalidade de Deus, Krishna, e colocar empecilhos no caminho do serviço prático e amoroso. O Senhor Krishna envia os seus representantes fidedignos e Ele próprio aparece para coibir esse disparate. Sri Nityananda Goswami é diretamente Haladara, o Senhor Balarama, e Adwaita Acharya é a própria personalidade de Deus. Estes dois capitães, com seus soldados tais como Srivasa Thakur, viajam por toda parte cantando o santo nome do Senhor, Hare Krishna, Hare Rama. As próprias características do Senhor Nityananda indicam que ele é o subjugador dos descrentes. Todos os descrentes e pecados fogem dos altos brados de Adwaita Acharya.
O Senhor Shri Krishna Chaitanya é o iniciador do canto e dança público de Hare Krishna. Aquele que o adora através do canto e dança público de Hare Krishna é realmente afortunado. Uma pessoa assim é realmente inteligente, ao passo que outros que têm apenas um pobre fundo de conhecimento são forçados a submeter-se a um ciclo de repetidos nascimentos e mortes. De todas as execuções de sacrifício, o canto e dança público de Hare Krishna é o mais sublime. Peraí. O Senhor Shri Krishna Chaitanya é o pai e inaugurador do movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Aquele que o adora, sacrificando sua vida, dinheiro, inteligência e palavras para o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, é reconhecido pelo Senhor Krishna e agraciado com suas bênçãos. Pode-se dizer que todos os demais são tolos, pois de todos os sacrifícios em que um homem possa aplicar a sua energia, um sacrifício feito para o movimento de canto e dança público de Hare Krishna é o mais glorioso. Quem diz que 10 milhões de sacrifícios de Ashwamedha, sacrifícios de cavalo, equivalem ao canto do santo nome do Senhor Krishna, é sem dúvida um ateísta. Yamaraja certamente o punirá. A oitava ofensa na lista das 10 classes de ofensas ao canto do santo nome de Deus, Hare Krishna Hare Rama, é Dharma Vrata Tyaga Hutadi. Sarva Shubha Kriya Samyam Api Pramada. Em português, não devemos jamais considerar o cantar do santo nome de Deus, Hare Krishna Hare Rama, igual a atividades piedosas, como fazer caridade a sacerdotes brahmanas ou pessoas santas, abrir instituições educacionais de caridade, distribuir alimentação gratuita e assim por diante. O resultado de atividades piedosas não se podem comparar aos resultados de cantar o santo nome de Deus, Krishna. As escrituras védicas dizem que, em português, mesmo que alguém distribua 10 milhões de vacas em caridade durante um eclipse solar, que viva na confluência do Ganges com o de Yamuna por milhões de anos, ou dê uma montanha de ouro em sacrifício aos sacerdotes brahmanas, ele não ganha nem uma centésima parte do mérito derivado do cantar de Hare Krishna. Em outras palavras, quem aceita que o cantar de Hare Krishna é alguma espécie de atividade piedosa está completamente desorientado. Naturalmente que é piedoso, porém o fato real é que Krishna e seu nome, sendo transcendentais, estão muito acima de todas as atividades piedosas mundanas. As atividades piedosas estão na plataforma material, mas o canto do santo nome de Deus, Krishna, está inteiramente no plano transcendental. Portanto, embora Pachandis não compreendam isto, não se pode jamais comparar a atividade piedosa com o cantar do santo nome de Deus, Krishna. Na auspiciosa introdução do Bhagavata Sandarbha, Srila Jiva Goswami dá como explicação o seguinte verso. Refugio-me, em português, refugio-me no Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que externamente tem compleição clara, tá? Já parei. Vamos parar nesse verso aqui, página 198. Tá bom? Então, peraí, deixa eu pôr no lugar certo, que senão depois a gente confunde.
Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.